te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei-nos que vos servimos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. A palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo de 21 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que o fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, prostrando, suplicou: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés, suplicando: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei todo a tua dívida, porque tu suplicastes. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a tua dívida. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 24º domingo do tempo comum, e a liturgia hoje fala
sobre algo de muito importante para a nossa vida de fé, e talvez seja o grande desafio da nossa natureza, que é esse dom, porque na verdade é um dom, é uma decisão, é uma forma de vida, que é o perdão. Por isso se torna algo de muito difícil para nós, porque nós somos pecadores e nessa condição de pecador nós temos dificuldade de perdoar. E Jesus aqui fala no seu evangelho, e aqui também no livro do Eclesiástico, e toda a leitura, toda a liturgia desse domingo, fala dessa luta que todo ser humano, aqui no livro do Eclesiástico fala: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-la, né? Mesmo sendo pecador, essa ira muitas vezes que está dentro de nós, essa raiva que está dentro de nós muitas vezes tenta controlar até os pecadores, até aqueles que são pecadores, eles tentam, né, controlar e muitas vezes tem dificuldade. Então é algo que para a nossa condição humana o perdão é um grande desafio. E trazendo então para a nossa realidade, para a nossa vida, como compreender tudo isso? Se existe ali uma grande dificuldade pela nossa fragilidade humana, como que nós possamos entender melhor? Para que nós possamos entender melhor, nós precisamos olhar nessa condição. Quando nós falamos de perdão, nós pedimos perdão porque nós erramos contra o nosso irmão, ou o nosso irmão erra contra nós. Quer dizer, o erro, para me redimir dele, eu preciso ou pedir perdão ou perdoar. Quer dizer, então, para nós entender, existe algo que muitas vezes a gente confunde, que é o perdão e a desculpa. A desculpa é uma coisa, o perdão é outra. Quando nós falamos de desculpa, nós falamos que algo que nós não tivemos culpa. Por quê? Porque se eu piso, por exemplo, no seu pé sem intenção nenhuma, eu vou falar para você o quê? Perdão? Não, eu não errei. E aquilo foi um acontecimento sem a minha vontade. Por isso, então, eu não tive culpa. E a própria expressão já diz, desculpa, quer dizer, desculpa, eu não tive culpa. E aí você me desculpa dizendo, né, desculpa, quer dizer, mostrando, porque é uma questão de justiça. Porque aí você fala assim, ele não teve culpa. Entendeu? Então não é perdão, é desculpa. Agora, se eu esbarrei em você com intenção, então aí eu tive culpa, aí eu pequei. Então por isso eu preciso que você me perdoa. Quer dizer, aí entra o perdão. Então desculpa é porque não teve culpa. Perdão é porque teve culpa. E um outro sentido também, amados, é quando muitas vezes a gente fala do perdão de uma forma assim, que nós erramos contra o outro, né? E aí a gente fala assim, não, eu perdoei, né? Quantas vezes, principalmente, vamos dar um exemplo assim de casal. Eu já perdoei ele muitas vezes, agora não perdoo mais. Quer dizer, quando a gente fala de perdoar, muitas vezes a gente fala assim, olha, eu perdoei e reconciliei. Não, o perdão é uma coisa, a reconciliação é outra. Porque, por exemplo, o marido erra com a mulher ou vice-versa, aí a pessoa perdoa, mas esse perdão não tem a necessidade da reconciliação, porque a reconciliação é uma outra coisa. Porque muitas vezes a gente mistura, fala, eu perdoei ele, eu voltei para ele porque eu perdoei e voltei. Quer dizer, voltou é uma outra história. Agora, o perdoar se faz necessário, porque se nós não perdoar, também não seremos por Deus perdoados, como diz aqui a liturgia. Isso quer dizer, então, que o perdão a pessoa errou muitas vezes com você, quer dizer, aí você chega num ponto que não dá mais, quer dizer, mas perdoar precisa, agora reconciliar não. Quantos irmãos não se dão, quantas pessoas não se dão,
reze por aquela pessoa que te ofendeu, deseje o bem para aquela pessoa que te ofendeu, mas não é necessário que você reconcilie com ele, porque talvez você vai encontrar com ele, vai dar confusão de novo. Então é melhor ficar distante, mas sem essa mágoa. Isso é perdoar. Agora, se tiver uma conversão aí dentro desse processo, e aí a pessoa querer reconciliar, para mudar, para eliminar aquela situação, aí fica ótimo, porque além do perdão teve a reconciliação. Mas não podemos misturar o perdão com reconciliação. Tem muitas pessoas que perdoam o outro e quer ele ver ele longe, porque todas as vezes que encontra vai renovar e vai de novo ofender ou ser ofendido. Então, esse perdão, porque aqui no Evangelho é muito claro, de uma forma matemática, assim, para a gente ver, quer dizer, o que aquele homem devia, né, para o patrão, representa 30 toneladas de ouro. O que ele tinha que receber do outro que ele não perdoou era de 100 a 200 gramas de ouro. Então, olha a diferença de um para outro. Quer dizer, Deus nos perdoa todas as horas, todos os momentos, todos os dias. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar os nossos irmãos. Então, o perdão precisa ser um dom. E nós podemos até não relacionar bem com uma pessoa, mas devemos perdoar. Porque esse perdão dado, quer dizer, é uma ação humana. Eu me libertei de toda raiva, de todo ódio, de todo ressentimento, de toda mágoa, quer dizer, dentro de mim mesmo. Não é só em questão do outro, dentro de mim mesmo. Quer dizer, aí eu estou livre. Os acontecimentos que machucam, muitas vezes, claro que tem ali um tempinho para você absolver isso tudo e abrir o coração para o perdão, mas que ele se faz necessário. Por quê? Porque se eu não tenho esse dom de perdoar, também não terei a graça de receber o perdão de Deus. Entendeu? A misericórdia de Deus, ela age em nós através da nossa misericórdia para com os nossos irmãos. Então que Deus possa nos ajudar, amados irmãos e irmãs, viver uma fé aonde Deus possa nos dar essa graça, desse grande dom, que é o dom da misericórdia. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração, só Deus te basta.